Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Quero externar meu agradecimento a Deus pelo 9º aniversário desta abençoada igreja, louvar a Deus também pela vida do conselho, e sou grato por me convidar para estar aqui com os irmãos. Já estive, como foi mencionado, nesta noite em um acampamento muito abençoado lá na cidade de Ibiúna, onde eu sou pastor da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também missionário da JMN, que é a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. E louvo a Deus pela UPA da igreja também, pelo envolvimento dos adolescentes com o ministério da igreja. Meus irmãos, nós sabemos que ainda teremos Santa Ceia, portanto, vamos ganhar tempo. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo, ou na carta de Tiago. Nós vamos ler o capítulo de número 1, versos 12 a 14. Aliás, vamos até o verso 15, por favor. Tiago, capítulo de número 1. Irmãos, eu sou de Vitória da Conquista, lá no estado da Bahia. Tem algum baiano aqui? Rapaz, baiano não nasce, não, estreia, né? Que bênção. Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. Creio que todos encontraram. Diz assim, irmãos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, com certeza, todos nós aqui já enfrentamos em alguma fase da nossa vida um período de provação. E às vezes, um período de tentação. E eu quero falar nesta noite sobre o tema felicidade na provação e sabedoria na tentação. Vamos todos repetir o tema? Repitam comigo: felicidade na provação. Vamos lá? Felicidade na provação, sabedoria na tentação. Pois bem, como eu estava dizendo, todos nós já passamos por um período assim, ou de provação, ou de tentação. E é muito interessante, irmãos, como Tiago, possivelmente o irmão de Jesus, trata dessas duas frentes, da aprovação e da tentação, em sua carta. Tiago talvez foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, segundo alguns autores. E Tiago é um livro muito prático, é um livro muito direto a nós. E ele é cheio de aforismos, ou seja, ditos que foram repetidos, ensinamentos do Antigo Testamento e de Jesus. Então, quando nós lemos a carta de Tiago, soa o eco da voz de Jesus na carta, dos ensinamentos de Jesus. E esta carta é tão contundente com relação às obras que Lutero não gostava muito dela. Lutero chamou a carta de Tiago de fumaça.
Ele achava que esta carta não deveria estar no cânon bíblico, não era inspirada, porque dá muita ênfase à obra, às obras. E Lutero estava vivendo um período, um contexto, onde ele estava apaixonado pela justificação, pela fé, pela salvação, só por graça. E ele não compreendia essa ênfase de Tiago, não compreendeu perfeitamente no seu ministério a ênfase de Tiago nessa questão tão prática da vida cristã, das obras. Acontece que há duas perspectivas. A primeira, a de Paulo aos Efésios, que Paulo diz que as obras, elas não servem para praticamente nada com relação à nossa salvação. Elas não salvam, mas o crente salvo, ele tem que praticar boas obras. Aí Tiago entra. Então nós temos essas duas perspectivas. A obra em Paulo não salva, mas a obra em Tiago, na vida do crente, é necessária, porque a fé sem obras, ela é morta. E aí então Tiago trata desses dois temas profundos na sua carta, que eu quero abordar com os irmãos nesta noite. Em primeiro lugar, irmãos, o verso de número 12 nos fala sobre a felicidade na provação. Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A própria expressão felicidade na aprovação já é por si mesma paradoxal para nós, incompreensível, eu diria, para nós às vezes. Como se sentir feliz na aprovação? Como ter alegria quando se enfrenta um problema, a morte de um ente querido, a doença, a crise financeira? Hoje o irmão da igreja me mandou um WhatsApp para mim, mostrando que ele tinha 36 centavos na conta. Então, como esboçar alguma alegria, alguma felicidade quando você está enfrentando uma crise financeira, uma crise interpessoal, uma crise no casamento, uma crise na igreja e uma crise no ministério na igreja também? Como ser feliz enfrentando uma crise espiritual, onde perdemos o desejo de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja? E essa é uma questão muito difícil para nós, principalmente para nós ocidentais, porque nós não fomos treinados para lidar com o sofrimento. Nós não fomos treinados para isso. Quando você vê um oriental fazendo meditação transcendental, e você vê a calma que ele consegue lidar com alguns problemas, nós nos desesperamos, porque não fomos treinados para lidar com o desespero, com a luta, com o sofrimento. E Tiago parece dizer, irmãos, uma coisa que é absurda para nós, e absurda para a igreja brasileira, no contexto que nós vivemos. Vamos ser felizes. E ele retoma o tema das provações do verso 2. Meus irmãos, ele diz, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Não é apenas uma, está falando de várias no plural. É motivo de toda a alegria passar por provação. E a palavra de Tiago aqui, irmãos, ela é direcionada especificamente para nós homens. Bem-aventurado o homem, diz Tiago. Mas ela serve, e o princípio aqui pode ser aplicado às mulheres. E Tiago diz que o crente que persevera na aprovação, aliás, ele é bem-aventurado. E essa é uma expressão que Jesus usou no Sermão do Monte. Quando nós lemos o Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo 8 de Mateus, o sermão de Jesus, Jesus usou muitas vezes no início da sua pregação essa expressão bem-aventurado. E também essa expressão, ela é muito comum, irmãos, no Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia,
50 vezes a Bíblia menciona esta expressão bem-aventurado. E ela é comum também nos Salmos. O primeiro Salmo da Bíblia nós conhecemos, quando a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmo 32, por exemplo, diz que bem-aventurado é aquele que Deus não imputa o pecado. E aí segue o Salmo 65, por exemplo, verso 4, diz que são bem-aventurados aqueles que Deus escolheu para adoração, para estarem na sua casa adorando a Deus. É muito comum essa expressão. Mas bem-aventurado, irmãos, significa super feliz. E a coisa só piora então. Não é apenas feliz, significa super feliz. E aqui Tiago está tratando de uma felicidade completa e abundante. E meus irmãos, por que o crente é feliz quando passa por provações? O texto responde e diz: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E essa linguagem de Tiago é uma linguagem linda, maravilhosa. Porque Tiago toma essa linguagem dos Jogos Olímpicos. Lá na Grécia, quando os vencedores chegavam ao final da corrida, eles recebiam uma grinalda que era dada ao vencedor, e o nome da grinalda era Coroa da Vida. Olha que maravilhoso, que coisa linda, que expressão extraordinária. E irmãos, significa os louros da vitória na competição esportiva. Aqui fala do prêmio do vencedor, a coroa da vida. Tiago diz: aquele que persevera, aquele que vai até o fim, ele recebe o prêmio, a coroa da vida. Mas perceba que Tiago diz que é necessário suportar. Diz o verso 12: aquele que suporta. Porque antes de receber a coroa da vida, o prêmio, era necessário, queridos, suportar a prova, suportar os grandes desafios com perseverança. E a língua grega nos ajuda a entender essa expressão aqui, que significa não se retirar, não fugir da prova. Significa ficar bravamente, suportar as provações, manter-se firme em Cristo, aguentar as calúnias, os maltratos, bravamente, preservar, meus irmãos, até mesmo sob desgraças da vida, suportar, não deixar, é isso que ele quer dizer. E aí a mesma expressão que Paulo usou, 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, quando Paulo diz: tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a mesma expressão grega que é usada por Tiago para dizer que o crente precisa suportar. Irmãos, somente um crente cheio do Espírito Santo de Deus é capaz de suportar uma prova dessas, um teste desses. Porque o que nós estamos percebendo é um trânsito religioso muito grande. Há mendigos espirituais, há pessoas que passam pela Assembleia de Deus, passam pela Universal, passam pela Adventista, passam pela Deus e Amor, porque não são capazes, não conseguem suportar os primeiros problemas e as adversidades que surgem na igreja. O texto nos mostra aqui que vai receber a coroa da vida o crente que suporta. E nós sabemos que ele vai suportar pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo. E somente alguém cheio do Espírito Santo é capaz de suportar a prova. E ainda mais, no verso 12, Tiago usa outra palavra extraordinária para dizer que o crente precisa ser aprovado. Ele afirma que o crente deve passar por todos os testes e ser aprovado. E depois disso, ele recebe a vitória. Interessante, irmãos. O que significa aprovado aqui nesse texto? Tiago usa a palavra dokimos no grego,
que significa testado em alta temperatura, aquele que resiste mesmo a alta temperatura. E é interessante, queridos, que no mundo grego nós tínhamos lá as moedas de prata, né? O mundo antigo, o sistema bancário era bem diferente do nosso. E essas moedas, elas eram o material, né, que se fazia as moedas, a prata, era derretido. E eles colocavam em pequenos moldes ali para formar as moedas. Só que quando saíam as moedas, na lateral das moedas havia necessidade de polir, a tirar os excessos e polir as moedas. E aí então as moedas eram comercializadas. Só que o que acontecia? Havia algumas pessoas desonestas que essas pessoas cortavam os cantinhos das moedas, porque era muito valioso, a prata. E tinha outras pessoas honestas que não aceitavam isso. Elas então repassavam as moedas do mesmo jeito que pegavam. E elas eram chamadas de doquimáticos, de dóquimos, homens honestos, genuínos. E esses homens então eram chamados de aprovados, porque aquela moeda foi esquentada em alta temperatura e o peso dela era certo, podia ser comercializada. E aí, então, queridos, é a mesma palavra que Tiago usa aqui: o crente aprovado, o crente testado. Irmãos, somos abençoados quando nós somos provados por Deus. Quando nós somos testados por Deus, nós somos abençoados. E olha só o capítulo 1, verso 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O apóstolo Paulo fala dos efeitos pedagógicos da luta, da tribulação. Em Romanos 5, Paulo ele está falando da glória de Deus. E ele diz que nós não nos gloriamos apenas nela, mas nós nos gloriamos também na tribulação. E aí Paulo diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência é a esperança. Ele está falando do efeito pedagógico. Deus nos ensina nas tribulações da vida. Irmãos, não é nenhuma novidade o cristão passar por lutas. Pedro escreve na sua primeira missiva, no capítulo 4, verso 12, dizendo: não estranheis. Olha só: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, para provar-vos. E ele diz como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Meus irmãos, até nós da igreja presbiteriana, que temos uma teologia reformada, que falamos que Deus é soberano, que Deus está regendo nações, reinos, impérios, parece que nós não cremos muito nisso na hora das lutas, das dificuldades. E na hora do aconselhamento, as pessoas começam a indagar o pastor: pastor, por que eu estou passando por isso? Por que eu passo por lutas? Por que eu passo por tantos problemas? E as pessoas apresentam a luta delas como uma grande novidade. E Pedro diz: não estranheis, não estranheis. E mais à frente, no verso 13, ele diz: alegrai-vos por serem coparticipantes do sofrimento de Cristo. Olha que estranho para nós. Primeiro, não é novidade o crente passar por luta. No mundo tereis o quê? Tereis o quê? E Paulo diz a Tiago, o seu jovem pastor, que aqueles que querem viver piedosamente com Cristo padecerão aflições, perseguições. E aí Pedro diz o seguinte: vocês devem se alegrar por estarem sofrendo. E um exemplo disso está em Atos 5, 41, quando a Bíblia diz que Tiago e João, depois de terem tomado uma surra no Sinédrio,
eles se alegraram por serem dignos de padecer por Cristo. Talvez, olhando aqui para esta carta, nos perguntamos para quem Tiago estava escrevendo, o que estava acontecendo. Meus irmãos, os leitores de Tiago estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Suas casas foram confiscadas. Eles estavam sendo injustiçados nos tribunais por causa dos ricos que eram favorecidos lá. Por isso que Tiago tem uma palavra tão dura às pessoas ricas. E o que Tiago traz? Ele traz aqui uma palavra de encorajamento, de ânimo para aqueles crentes. Irmãos, às vezes nós caímos em situações e provações que são terríveis. E o mais difícil é que nenhum crente tem garantia nessa vida que não vai passar por elas. Porque nós não conhecemos as circunstâncias do amanhã. Nós não sabemos o que nos espera. Nós não podemos controlar as fontes que surgem, os problemas enredam nossa vida. Viver uma existência tranquila aqui na terra, isso é uma ilusão. Mas eu vim aqui dizer para você que está enfrentando lutas terríveis em sua vida, que é possível ter alegria ainda. É possível ser feliz. E essa é uma alegria que não depende das circunstâncias, que não depende da crise, que não depende da doença, que não depende das calúnias, dos levantes, dos problemas, das dificuldades. Essa aqui é uma alegria interna. Essa aqui é uma alegria maravilhosa. E o crente, em meio à provação, em meio ao desespero, ele ainda esboça a alegria e o sorriso. Porque Jesus diz lá no sermão do monte, Mateus 5, versos 12 e 13, regozijai-vos, alegrai, quando disserem mal contra vocês, quando falarem mal de vocês, porque assim perseguiram os jovens. Aliás, os profetas que vieram antes de vocês, vocês devem se alegrar. Irmãos, Deus inunda a nossa alma de alegria na luta, na dificuldade. E às vezes, pastoreando a igreja, Deus nos ensina muito através das nossas ovelhas. Às vezes a pessoa está lá desempregada, câncer, o marido é um capeta endemoniado, colocou para fora. A mulher chega na igreja rindo, para o culto, feliz, às vezes sem ter muito o que oferecer aos filhos em casa, e conta tanto problema para o pastor que às vezes a gente fica em dúvida, a gente ora para Deus abençoar ou para Deus levar logo para o céu, porque é tanta luta, é tanto problema, é tanta dificuldade que essa pessoa enfrenta. Mas sabe o que nos humilha? É a alegria dessa pessoa, é a felicidade como essa pessoa encara os desafios e as lutas da vida. E eu quero dizer para você que Deus, Ele quer encher o seu coração de alegria. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você alegre, Deus quer ver você motivado. Eu gosto muito da história da igreja. E meus irmãos, em 161 depois de Cristo, Marco Aurélio, ele promoveu uma perseguição cruel. Marco Aurélio era um culto, mas um ímpio. Ele promoveu uma perseguição cruel à igreja naquele período. Uma mulher chamada Felicidade, coincidentemente, se chamava Felicidade. Essa mulher foi denunciada ao prefeito de Roma, porque não queria se submeter ao imperador, adoração ao imperador, porque em Roma você poderia adorar a Jesus tranquilamente, desde que você adorasse também o imperador. Ela não se submeteu. E então os seus algozes levaram seus 7 filhos na frente dela. Eles mataram 7 filhos na frente dela. Todos os 7 morreram. E aquela mulher morreu louvando a Deus e agradecendo,
porque ela tinha 7 filhos corajosos que morreram por causa de Cristo Jesus. Quando nós olhamos esses testemunhos da história da igreja, nós nos envergonhamos às vezes da nossa fé, do nosso comportamento, da nossa atitude de não vir à escola dominical porque chega um parente em casa, está atrapalhando. Uma irmã ligou para mim, eu falando com uma irmã: irmã, a senhora sumiu, vem para a escola dominical, o que está acontecendo? Ah, pastor, chegou uma visita, a luta está muito grande. Eu não sei se parente é luta, é empecilho para vir à igreja, irmão. Falei para ela: irmã, chama para vir para a igreja, chama para vir para a igreja, vem adorar o Senhor, isso não é luta não. A senhora nem sabe o que é luta de verdade. Então, queridos, é possível ter felicidade na aprovação, mas em segundo lugar, é necessário ter sabedoria na tentação. E os versos 13 a 15 mostram isso. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aqui, veja que Tiago passa da aprovação para a tentação. A palavra grega é a mesma, Tiago usa a mesma palavra, só que nós podemos interpretar baseado no contexto, nós dependemos do contexto. E o crente precisa ter sabedoria para saber o que é provação e o que é tentação. Quando Tiago fala nos versos 2 a 4 da provação, logo no verso 5 aí do capítulo 1, ele vai falar sobre sabedoria. É necessário pedir sabedoria a Deus, discernir o que é provação e o que é tentação. Porque, meus irmãos, uma pessoa imatura pode transformar as provações da sua vida em terríveis tentações. Aquilo que poderia ser uma bênção, sermos provados por Deus, pode se tornar uma grande tentação para a sua vida. E quando as pessoas são imaturas, elas transformam as provações em tentações. E há um ponto crucial de diferença entre provação e tentação. O Aloysio diz que as provas são testes enviados por Deus, e as tentações são armadilhas enviadas por Satanás. E qual é a relação de ambas as coisas? A relação entre provação e tentação. Se não tomarmos cuidado, as tribulações externas podem se tornar tentações internas para nós. Se não tomarmos cuidado, podemos nos pegar murmurando contra Deus na provação. Nós podemos questionar a bondade de Deus para conosco, culpar a Deus, como Adão fez. Porque quando Deus o questiona, ele diz assim: a mulher que tu me deste. Então ele transfere uma responsabilidade intransferível. E aí ele dá ouvidos à sua mulher e cede a Satanás. E é na provação, queridos, que o diabo pode nos oferecer um caminho mais suave. E a provação se torna uma tentação. Mas, caminhando, qual é a origem das tentações? Esta é a resposta que Tiago quer nos dar nesta noite. Qual é a origem das tentações? De onde vêm as tentações? Primeiro, nós sabemos que não vem de Deus. Verso 13 diz: se alguém está sendo tentado, não diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. E alguém sendo tentado pode responder ao ser questionado: o poder das circunstâncias me fez pecar. Outras pessoas são culpadas, eu não consegui controlar. Deus mesmo é culpado, porque Deus não me livrou da tentação, porque Deus me criou assim. E assim o ser humano vai culpando outras pessoas, vai colocando a culpa e transferindo a sua responsabilidade diante do pecado para outras pessoas. Mas Tiago diz: ninguém que é tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus é puro, irmãos, diz a Bíblia. E a confissão de fé nos diz que há um só Deus vivo e verdadeiro,
o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, é incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é imutável. Então essa definição da confissão de fé de Westminster nos separa de Deus. Somos diferentes de Deus, mas a nossa tendência é sempre pensar: por que Deus está fazendo isso conosco? Que Deus está permitindo isso conosco? E sem querer, nós vamos transferindo essa responsabilidade para Deus, a síndrome de Adão. Nós transferimos a responsabilidade para outra pessoa. Aí você lê aqui no capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda. Deus não vai se render a você. Ele continua o mesmo. Ele não é culpado. Pelo contrário, irmãos. Aí nós temos a dura realidade dos versos 14 e 15. Tiago diz que a culpa é nossa. A fonte do pecado está em nós. E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte: Tiago sabe, como os autores do Novo Testamento e como Jesus ensinou, como Paulo ensinou, que o diabo nos tenta. O diabo é o tentador. A Bíblia chama o diabo de tentador e não Deus. Mas é curioso que Tiago não diz aqui é o diabo, né? Deus já está descartado, não é Deus. Não é o diabo aqui, pelo menos nesse contexto. Não são os anjos, não é o vizinho, não é o Beltrano, não é a professora, não é o aluno, não é o funcionário, não é o patrão. A tentação nasce dentro de nós. É em você, diz o texto. Verso 14. Ao contrário, adversativa: cada um é tentado pela sua própria cobiça. É que a gente tem que lidar com essa realidade nua e crua do texto. O problema não está lá fora. Como na Idade Média, os monges, a igreja católica, pensando que o pecado era exterior ao homem, colocou o homem dentro de um mosteiro, lá dentro, separado do mundo lá fora. Mas lá dentro eles eram capazes de pensar as piores coisas e praticarem as piores coisas, como vocês podem ver naquele filme O Nome da Rosa. O problema não está lá fora, a cobiça está dentro de nós. E rapidamente eu termino mostrando os estágios da tentação. O primeiro estágio aqui que Tiago menciona é a cobiça. E meus irmãos, a palavra cobiça significa desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido. E essas coisas nascem de nós. Sabe o que Jesus disse lá em Mateus 7, 21? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Nasce de mim e de você, nasce de nós. E esse desejo desenfreado, chamado cobiça, irmãos, é o primeiro estágio da tentação. A primeira coisa é olhar, como aconteceu com Eva no jardim, é visualizar. Segundo estágio, o auto-engano. Tiago usa duas figuras interessantes aqui no verso 14. Ele usa a figura do caçador, que usa uma armadilha para atrair a sua presa. Porque ele diz exatamente assim: cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai. A ideia aqui é do caçador, que fazia uma espécie de arapuca, uma armadilha para pegar a sua presa. E a outra figura é da pesca. O seduzir aqui com isca.
armadilhas preparadas. E meus irmãos, o diabo, ele está cheio de armadilhas para nós. O mundo lá fora, e o seu próprio coração, cheio de iscas e de armadilhas. E esse é o segundo passo, o auto-engano. Você já cobiça, agora você passa a ser enganado, atraído. E o terceiro estágio é o nascimento do pecado. A cobiça gera aqui, irmãos, um bebê maldito. Porque o texto diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. A pessoa que cobiça, ela é fecundada. E se ela não tomar cuidado, esse bebê maldito nasce na sua vida. Então ela dá luz ao pecado. E meus irmãos, foi isso que aconteceu com Davi, em cima do terraço, quando ele olhou para a mulher de Urias, o seu soldado, e cobiçou a sua mulher, e caiu com ela. Por isso, João alertou: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Quarto e último estágio, a morte. O reverendo Hernandes, comentando esse texto, diz algo impressionante: a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Qual a recompensa do pecado, irmãos? Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então eu quero dizer para você, se por acaso você está sendo tentado, para onde você estiver, hoje à noite é um sinal vermelho para você, é o sinal de Deus para a sua vida. Começou com a cobiça, começou com o auto-engano, e o fim é a morte. E às vezes, meus irmãos, esse pecado ele demora anos crescendo dentro de nós, até ser gerado. Porque a maioria de nós, quando comete um pecado grave, ou quando estamos sendo tentados, isso não é da noite para o dia, é um processo. E você vai se intoxicando da cobiça, daquilo que você está vendo, daquilo que você está olhando, e esse pecado vai se agigantando, crescendo, e vai gerando morte, até que você concebe o pecado, e esse pecado traz a morte para a sua vida. Se soubéssemos das terríveis consequências do pecado, se Davi soubesse o que o pecado levaria, o que o pecado traria à sua família, ele teria rejeitado aquela mulher. Se ele soubesse que um dos seus filhos abusaria da própria irmã, ele não teria pecado. Se ele soubesse que Absalão, um dos seus filhos, se deitaria no terraço da sua casa com as suas concubinas, ele jamais teria pecado. E assim é a vida, irmãos. Porque às vezes nós tratamos, e como eu falei hoje pela manhã, nós tratamos o pecado de forma leviana. Às vezes nós esquecemos que o pecado gera morte. O pecado é terrível. Eu não sei o que você está fazendo, não sei como está a sua vida, mas pelo amor de Deus, pare aonde você está. Pare agora o que você está fazendo de errado, antes que esse bebê maldito nasça na sua vida e destrua seu casamento, destrua sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Isso é tentação. E por fim, queridos, vamos pensar: o que você tem suportado? Sabe o que Deus nos manda aqui nesta noite dizer através da sua palavra, para aguentarmos firmes? Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue. Não dá para suportar. Dá sim. Porque a Bíblia diz, irmãos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus que é fiel, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13.
Irmãos, é possível suportar a tentação. O crente consegue suportar. E a Bíblia diz que Jesus, em Hebreus 3,18, ele foi tentado em todas as coisas para nos dar o livramento no momento da tentação. E Deus quer livrar você. Deus quer trazer livramento para você, para a sua família. Eu quero dizer, queridos, que nós estamos cercados por inúmeras tentações. Tentação de olhar para aquela pessoa que nós conhecemos com um olhar impuro, com pensamentos impuros. Tentação de colar na prova. Tentação de avançar no namoro cristão, romper o sinal de Deus, de pegar o que não é nosso, de consumir o que não é lícito para a nossa vida. Nós estamos cercados de mentir para nos beneficiar. Nós estamos cercados de tentação. Esse mundo que nós vivemos é terrível. Mas quero dizer para você, aguente firme, suporte. Não torne a provação uma tentação, porque a tentação aparece dentro da provação quando você peca. Mas Deus coloca diante de você oportunidades para você passar por testes e ser melhor. E de repente você começa a se entregar e transforma o pecado em uma ilha, um lugar de escape para a sua vida. Que Deus abençoe você. Você seja forte em Cristo. Caminhe, lute. Com certeza durante esses 9 anos, essa igreja foi provada. Essa igreja foi tentada a fazer e a negociar muitas coisas, valores. Mas a igreja resistiu, queridos. Resistiu e a igreja está firme. Que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. E que essa igreja cresça, vencendo dia após dia, sabendo que Deus é o Deus que nos livra no momento oportuno. Amém.